matemática 2. Vamos passar por temas como escala, divisão em partes diretamente proporcionais e também inversamente proporcionais, regra de 3, simples, direta e inversa, tá bom? Olha aí na tela comigo. Em um mapa de escala 1 para 5 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 600 quilômetros reais? Bom, quando a gente fala em escala, a gente fala na fórmula: escala é igual à medida no desenho sobre a medida real daquele objeto. A nossa escala diz que era 1 para 5 milhões. Vou colocar aqui a minha escala. Agora eu preciso identificar se esses 600 quilômetros é na sua medida em desenho e real. Aí você pensa, quilômetro vai ser que medida, né? Claro que vai ser real. Só que eu não posso inserir aqui na minha fórmula de escala sem antes fazer uma conversão. A conversão de quilômetro para centímetros são 5 casas. Então aqui na realidade, ó, eu vou precisar inserir o 600 mais os 5 zeros da conversão. A partir desse processo, eu vou aplicar uma proporção normalmente, né? 5 milhões vezes D e 1 vezes o nosso valorzinho ali. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Antes de qualquer coisa, você tem que tentar simplificar. Toda vez que os dois denominadores estiverem zero, você pode simplificar. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 6 zeros. Eu vou cortar de forma proporcional aqui e lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi a minha primeira etapa. Só que eu ainda consigo acortar mais um, sempre proporcional, tá bom? E aí agora é só multiplicar aquilo que sobrou. 5 vezes D, 5D. 1 vezes 60, 60. D é igual a 60 dividido para 5. D é igual a 12 centímetros, tá bom? Então, sempre que você puder simplificar já ali na sua expressão, você pode fazer para você não trabalhar com vários zeros, né? E depois, no final, ter que acabar simplificando. Então, você pode estar fazendo isso antes, tá bom? Vamos para a segunda questão. Veja aí na tela. Em um mapa com a escala 1 para 5 milhões, a distância entre dois pontos é 2,5 centímetros. Desta forma, a distância real é... E aí nós temos algumas opções para a gente observar. Bom, vindo aqui para a tela aqui comigo. Nós temos escala novamente nessa questão. Então, olha, escala é igual à medida do desenho sobre a medida real do objeto. Nós temos que a nossa escala era 1 para 5 milhões. Vou colocar aqui, 1 para 5 milhões. Vou observar no meu enunciado se eu tenho desenho, se eu tenho a realidade. O nosso enunciado fala que a distância entre dois pontos é 2,5 centímetros. Opa, já está em centímetros e é a medida da distância entre dois pontos, então é a minha medida cartográfica, é a minha medida no desenho. Então eu venho aqui, ó, e coloco 2,5. Então, a minha medida real é o que eu não tenho, tá bom? Como que a gente faz para calcular isso aqui, professora? Bom, você sabe que a medida real sempre vai precisar estar em metro ou em quilômetro. Dando uma olhadinha pelas alternativas aí, todas as nossas letras aí estão em quilômetros. Então, a gente sabe que no final deverá converter do resultado centímetro para quilômetro. Bom, como que nós vamos fazer isso? A gente pode fazer já diretamente na nossa fórmula. Se lá a conversão de centímetro para quilômetro é voltar 5 casas, então a gente já pode simplificar 5 zeros aqui para que a gente possa somente no final já achar em quilômetros. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e só me sobrou 50, tá? 1 vezes R, R e 50 vezes 2,5. Vamos calcular, ó. 2,5 vezes 50. Pensa que é 50 vezes 25. No final, a gente volta uma casa. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 0, 5, 2, 1.
deu 1.250. Só por causa da casa decimal aqui, eu tenho que voltar. Então, meu resultado deu 125 e já sai em quilômetros. Uma vez que eu já simplifiquei, eu já voltei às 5 casas, tá bom? Essas duas questões foram questões sobre o tema escala. Agora, nós vamos para as próximas questões que vão falar sobre divisão em partes diretamente proporcionais e também inversamente proporcionais. Vamos lá. Olha aí na tela. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou R$1.500.000 de herança para seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20 e Jorge com 23 anos. Bom, pessoal, na parte da divisão em partes diretamente proporcionais, o primeiro passo que a gente tem que fazer é separar cada uma dessas idades, cada uma delas, com a constante que é que a gente não sabe. Então, olha só, Ana tem 17, eu vou associar esse 17 com a constante, vou associar as outras idades também, Tiago, que é 20, e com Jorge, que é 23. Se eu somar essas 3 partes, isso tem que ser igual ao total, que é 1.500.000. Então, a gente vai somar 17 mais 20 mais 23K, ó, 17K mais 20K mais 23K é igual a 1.500.000. Esse resultado aqui, ó, 23 mais 20 mais 17, vai dar 60K. É igual a 1.500.000. K vai ser igual. Quando nós formos dividir, a gente já pode fazer uma simplificação por 10, ó. Eu vou cortar aqui e vou cortar lá. Vai ficar, na verdade, 150.000 divididos por 6. 150.000 dividido para 6 vai dar 25.000. Tá bom? Aqui o processo é bem simples. Você pode simplesmente dividir 150 para 6, que dá 25, e acrescentar os 3 zeros, tá bom? Só que nesse tipo de questão, a gente não pode parar apenas na constante. Nós temos que voltar e calcular cada uma das partes que cada um recebeu. Como que a gente faz isso, professora? Voltando aqui e fazendo as multiplicações. 17 vezes 25.000, fazendo vezes 20 e fazendo vezes 23. Multiplicações tranquilas aí. Os zeros é só você repetir no final. Então, eu vou fazer aqui, ó, 17 vezes 25, vou usar aqui como rascunho. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Apaga para você não confundir. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, vai ficar 5, 12, vai 1, 3 com 1, 4. 425, com os 3 zeros, 425.000. Você tem que acrescentar. Então, esses 425.000 foi a parte que Ana recebeu, que foi a primeira filha aí, tá bom? Vou colocar aqui. Agora, nós vamos fazer do Tiago. Tiago que tem 20 anos. Ó, 2 vezes 25 é 50. Acrescentando mais esse zero, 500. Mais os 3 zeros, 500.000. É a parte do Tiago. Tá? Eu multipliquei esses valores. 23 vezes 25.000. Mesmo processo. Vou fazer 23 vezes 25. Os 3 zeros eu só acrescento. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10. Com o que subiu, 11. Deixa uma casa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 5, 7 e
575 mil. Deixa eu ver aqui o nome do último filho, Jorge. Então, essa é a resposta do problema, ó. Ana recebeu 425 mil, Tiago, 500 mil e Jorge, 575 mil. Professora, tem alguma forma de descobrir, fazer uma prova real, saber se eu acertei? Sim, tem como. Você pode somar essas três partes e isso tem que dar 1.500.000, que é o todo, tá bom? Então, você sempre pode fazer isso para você poder conferir se você acertou a questão, tá ok? Vamos para a próxima. Vê na tela aí comigo. Uma empresa de transporte coletivo serve 3 localidades de uma cidade. Para atender as 3 localidades, os veículos são divididos em 3 grupos em partes diretamente proporcionais aos números 5, 7 e 11. O produto das quantidades de veículos dos 2 grupos menores é igual a 140. Nessa situação, a frota dessa empresa é composta de quantos veículos? Bom, pessoal, nessa questão aqui, nós não podemos simplesmente fazer como nós fizemos igual na anterior. Pegar 5K, 7K e 11K, somar e igualar a 140. Porque 140 aí não é o todo. A parte principal desse problema está nessa frase aqui, ó. O produto das quantidades de veículos dos 2 grupos menores, que é 140. Então, é com essa informação que a gente vai calcular. 5K vezes 7K é igual a 140. Esse vezes veio do produto, né? O produto é uma multiplicação. E os 2 grupos menores é 5K e 7K, tá? O 11K a gente ainda não utiliza agora, porque eu estou usando só os grupos menores, tá bom? Como que funciona isso aqui? 5 vezes 7 dá 35, e toda vez que uma incógnita multiplica ela mesma, ela vira ao quadrado, pela regra da potenciação, que repete a base e soma os expoentes, igual a 140. Bom, passo dividindo para equilibrar, divido por 35. 140 dividido por 35 vai dar 4. Então, eu tenho 4 partes de 35 dentro do 140. E o quadrado, que é a nossa radiciação, o oposto dela, a operação inversa, é o quê? A radiciação. Então, K vai ser igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, eu encontrei a constante dessa maneira aqui, porque o enunciado deu essa frasezinha, tá bom? Que o produto das partes menores era igual a 140. Agora, o que nós fazemos? Exatamente como a gente fez no problema anterior, a gente não voltou e multiplicou por cada uma das partes para poder achar o todo? Então, para eu achar o total de veículos, eu vou ter que voltar e multiplicar. 5K, 7K e 11K. Se K é 2, é só fazer 5 vezes 2, que dá 10. 7 vezes 2, que dá 14. E 11 vezes 2, que dá 22. Somando 22 com 14 e com 10, eu acho um total de 46 veículos. Essa é a nossa resposta final, esse é o nosso todo, tá bom? Vamos agora para a parte das questões de inversamente proporcionais. Joga aí na tela, vamos lá. Divida o número 36 em parcelas inversamente proporcionais a 6, 4 e 3. Pessoal, toda vez que nós falarmos em divisão inversamente proporcionais, quando eu quero pegar um todo e dividir em partes inversamente proporcionais, a nossa constante sempre vai dividir esse valor que foi dado aí, nesse caso, em 3 partes. Então, olha como vai ficar a nossa conta, ó. K sobre 6, mais K sobre 4, mais K sobre 3, é igual a 36, que é o nosso todo. Primeira dica que eu dou para você, coloque aqui sempre sobre 1, para na hora de fazer o MMC você não esquecer de colocar ali, tá bom? Então, toda vez que for inversamente, nós vamos trabalhar com fração. Qual é o próximo passo para resolver isso aqui, professora? Fazer o MMC. Quem é o MMC de 3, 4 e 6?
é quem aparece na tabuada dos 3 primeiro. Tem uma técnica de você descobrir isso, se você não souber mentalmente, que ele é o 12. Como que a gente faz para descobrir? Pega o 3, o 4 e o 6 e fatora, né? A divisão em fatores primos. Divide por 2 primeiro, repete o 3 porque ele é ímpar, não consegue dividir. Aqui dá por 2 e 6 dividido para 2 que dá 3. Novamente vamos dividir por 2 porque ainda tem um par ali para dividir. Repete o 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Agora vai ser por 3, que vai dar 1, 1 e 1. Toda vez que chega aqui os 3 valores no 1, significa que a sua conta terminou. Para você achar o MMC, você vai multiplicar esses números que ficam aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Qual é o próximo passo depois de achar o MMC? Dividir por cada um desses valores aqui do denominador, tá? Então, eu passo do divide pelo debaixo. 12 dividido para 6 vai dar 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido para 3 vai dar 4. E 12 dividido para 1 dá 12. Próximo passo, multiplicar pelo de cima. 2 vezes K, 2K. 3 vezes K, 3K. 4 vezes K, 4K. E 12 vezes 36, a gente pode calcular aqui, ó, 36 vezes 12. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3, somando 2, 13 vai 1, 432. Bom, 4K, 3K e 2K fazem um total de 9K. Agora eu divido para poder equilibrar. K é igual a 432 divididos por 9. Vamos dividir aqui, ó. 432 divididos por 9. Pega o 43 primeiro. Vai dar por quanto? Vai dar por 4. 4 vezes 9, 36. 36 para chegar a 43 são 36, 37, 38, 39, 40. Já dão 4 com mais 3, 7. Vai dar 72. 72 para 9 vai dar por 8. 8 vezes 9, 72. Para 72, resto 0. Então, a minha constante deu 48. Bom, como lá na parte do diretamente proporcional a gente voltava e multiplicava, na parte do inversamente você tem que voltar e dividir por cada uma das partes. Dividir por 6, dividir por 4, dividir por 3. Então, a resposta dessa questão vai ser a seguinte, ó. 48 dividido por 6, que dá 8. 48 dividido por 4, que dá 12. E 48 dividido por 3, que dá 16. Então, as suas partes aí são 8, 12 e 16. E essa é a resposta final, tá bom? Agora, nós vamos para duas questões que falam de regra de 3. Vê aí na tela comigo. Em uma granja, o frango passa por várias etapas, e em cada uma delas a quantidade de comida que ele recebe é diferente. Sabendo-se que o crescimento de um frango leva 84 dias e que são utilizados 861 kg para alimentar 123 frangos nesse período, ainda nesse mesmo prazo, qual seria a quantidade de ração necessária para alimentar 200 frangos? Bom, se a quantidade de prazo aí de dias não varia, então, aquilo que a gente vai analisar é a quantidade de ração, né? A quantidade de quilogramas aí de ração e a quantidade de frangos. Para isso, a gente vai montar uma tabela. Vou montar aqui, ó. Vou colocar a primeira grandeza aqui, que são os quilogramas. E vou colocar também a quantidade de frangos. Então, aqui vai ficar a comida e aqui a quantidade de frangos. Vamos voltar no enunciado. Ele fala que são 861 quilogramas para alimentar 123 frangos. E eu tenho que, para alimentar 200 frangos,
quanto de comida eu vou precisar? Então, é aqui que está o X. Agora, olha só, vem a nossa análise. Eu preciso ver se essa regra de 3 é direta ou se ela é inversa. Bom, se eu tiver mais frangos, com certeza eu vou precisar de mais quilogramas para poder alimentar esses frangos, correto? Toda vez que a nossa regrinha de 3 vai no mesmo sentido, tá vendo ali que nas minhas flechinhas que ambos aumentam? Toda vez que os dois aumentam ou os dois diminuem, a nossa regra é chamada direta, é diretamente proporcional. Toda vez que é diretamente proporcional, a nossa multiplicação fica assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui do piloto. Ela vai ficar assim, ó, multiplicada dessa forma. Então, vai ficar 123 vezes x, 123x. Quanto é 861 vezes 200? Vou pegar aqui 861, vou fazer vezes 2, né? Vou duplicar e depois eu acrescento os dois zeros. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 17. Então, ó, deu 172.200, porque eu preciso acrescentar esses dois zeros aqui. Bom, aquilo que estava multiplicando, agora eu vou dividir para poder equilibrar. Quando eu faço essa divisão, olha o resultado que eu vou achar. Deixa eu usar aqui de raspão. 172.200 divididos para 123. Vou pegar o 172 primeiro. Vai dar por 1. 123 vezes 1 é o próprio 123. Então, eu vou ter que diminuir aqui para achar o resto. 2 tira 3? Não. Então, eu vou pedir emprestado. Aqui vai virar 6. E aqui vai virar 12. 12 tira 3 vai dar 9. 6 tira 2 vai dar 4. E 1 tira 1 vai dar 0. Então, deu 49. Vou abaixar o próximo 2 aqui. 492 para 123 vai dar por 4. 123 vezes 4. Vamos fazer aqui para ver se vai bater certinho ou se vai sobrar resto. Ó. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 4 vezes 1, 4. Olha lá, deu certinho. Então, a minha divisão não deixou o resto aqui. Basta dividir os outros dois zeros. Então, meu resultado deu 1.400 quilogramas, ok? É assim que a gente faz a regra de 3 direta. Vamos para a próxima e última questão desse bloco. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Bom, essa questão também é de regra de 3. Vamos colocar as duas grandezas aqui no quadro. Ó. O tempo, que é a quantidade de horas que a Lisa gasta, e eu tenho também a minha velocidade. Eu vou colocar aqui, velocidade. O enunciado fala que a Lisa gasta 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Caso ela percorresse, né, esse mesmo trajeto, mas ela aumentasse a sua velocidade para 120 km por hora, que tempo ela gastaria? É o nosso X. Agora, olha só, vem a nossa análise. Será que essa grandeza aqui, essas grandezas, são diretas ou são inversas? Você vai analisar. Se a Lisa aumentou a sua velocidade, será que ela vai chegar mais rápido lá no local? Ou ela vai demorar mais, assim como ela aumentou a velocidade? Não faz sentido, né? O sentido é, aumentou a sua velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai cair, porque ela vai chegar mais rápido. Ela com certeza vai gastar menos de 3 horas, uma vez que ela aumentou a sua velocidade. Toda vez que é sentido inverso das suas flechinhas, essas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais, então elas são inversas. Toda vez que um aumenta e o outro diminui, nós vamos fazer a multiplicação assim, ó, reta. 120 vezes x, 120x. 3 vezes 80, 240. Agora é só dividir, ó, vou cortar para simplificar.
vai ficar 24 dividido por 12, x é igual a 2 horas. Tem uma outra forma de resolver as grandezas inversamente proporcionais também. Qual é, professora? Você repete aqui, 3 sobre x. E as grandezas não são inversamente proporcionais, então aqui você vai inverter na hora de colocar na conta. Então vai ficar o 120 em cima e o 80 embaixo. Depois disso, já que você já inverteu, você pode multiplicar cruzado. Aqui você pode cortar os zeros para simplificar. 12 vezes x, 12x. E 3 vezes 8, 24. Que cai na mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. Vai dividir 24 por 12 e vai achar 2 horas. As duas maneiras são super corretas de fazer. Então, na hora de você calcular os seus exercícios, você vê a maneira que você acha mais fácil. Se é multiplicar reto ou se é repetir a primeira e inverter a segunda. Tá bom? Fica ao seu critério. Espero que você tenha gostado desse vídeo de revisão. Aproveite para treinar bastante mais exercícios, tá bom? Um beijo e até a próxima!